E quero saber uma coisa. O que está acontecendo com as empresas de marcas esportivas que parece que eles não estão sendo tão criativos mais? As camisas parece que é tudo igual. Cara, excelente pergunta. Vamos lá. Tem vários fatores. Excelente pergunta. Tem vários fatores. O primeiro fator é que você tem hoje em dia uma produção em maior escala do que você tinha antigamente, né? A gente está vivendo a era do fast fashion, que é um conceito que você tem da escala de produção, principalmente da indústria de moda, para você conseguir dar vazão, do ponto de vista logístico, a uma quantidade muito maior de produtos num menor tempo. Uhum. Então, invariavelmente, você vai ter menos tempo de maturação, que a gente chama de você conseguir ficar ali polindo o que seria o design, né? Então, como está tudo muito rápido e está muito integrado com o que é tendência de moda, então é algo que é um caminho meio irreversível de você ter cada vez mais essa produção muito similar. Sim. Tá? Outra coisa, o mercado ele é dominado por poucas empresas, basicamente 3 empresas, né? Você tem outras, aqui no Brasil, a Umbro conseguiu ganhar um extrato de mercado interessante, muito por conta da má produção que as concorrentes têm feito em relação aos fornecedores. E a Umbro tem muito dessa pegada desse heritage, que eu uso a expressão dentro dos meus vídeos, né? Dessa ancestralidade, dessa coisa mais tradicional que o torcedor brasileiro gosta mais, né? O torcedor brasileiro é muito específico e característico com relação à tradição das camisas. Está num processo de mudança, porque você tem um extrato mais jovem da população entrando dentro do mercado de trabalho, consumindo mais e exigindo mudança. Então, tem esse fator. Tem o fator do fast fashion, tem o fator também muito orientado das marcas hoje em dia, principalmente as marcas principais, estarem com os olhos voltados para mercados emergentes, mercado asiático, mercado de Oriente Médio, onde você já tem abertura para o Ocidente, então você já tem uma abordagem mais fashion ainda dos uniformes. Por isso que você vê esses uniformes com cores que são não usuais, cores diferentes, até com campanhas voltadas para grupos minoritários. Então, Isso daí também vai acontecer muito, porque tem muito foco no mercado asiático, especialmente China, Coreia, Japão, que são altíssimos consumidores de high fashion, né? Que são tendências de fashion mais que para nós aqui, latinos e especificamente brasileiros, são mais ultra vanguarda. Então, acaba também acontecendo isso. Tem esses fatores todos. Outro fator importante, principalmente se a gente pegar o exemplo da Nike, até fiz um vídeo sobre isso recentemente no meu canal, em relação ao impacto ambiental e redução de emissão de carbono. Todas essas empresas têm muitas regras agora voltadas para essas questões ambientais. E a Nike está meio que puxando uma fila nesse sentido. A Nike, a Adidas também faz isso muito bem, mas assim, a Nike está meio que querendo ser o bastião dessa mudança. Então, a ideia é que todas as camisas que eles fazem, toda a parte de kit, seja feita com poliéster 100% reciclado, que são as camisetas feitas com garrafa PET. Sim. Então, você tem aí uma mudança também do ponto de vista estrutural no que diz respeito à matéria-prima. E isso também vai impactar o tipo de desenho que está sendo feito. Então, tem todas essas questões aí. Você vê que essa pergunta aparentemente é simples, mas não. Ela envolve todos esses aspectos e por isso que a gente está vendo essa, talvez, mudança de qualidade, porque... Ou não de qualidade, mas de inovação, Sim. Porque as referências são muito parecidas. Está tudo muito aberto. E como está muito competitivo o mercado, os caras acabam ficando meio que numa corrida de um tentar neutralizar o outro usando o máximo de... como que eu posso falar? O máximo de estratégias possíveis que estão disponíveis para um quebrar o poder do outro. Entendeu? Então, coisa linda. Caramba! Ixi, bacana, hein? Eu sabia Átila, parabéns. Eu sabia que isso ia É acontecer. impermeável, ó. Você vê que tá ouvindo. Caramba, não. Ó, esse tecido aqui Sabe é. por que é que a um gente teste. comprou esse tecido? Porque alguém falou assim, eu acho melhor a gente comprar um tecido impermeável, porque vai saber se alguém bate. Olha isso. Eu falei, quem é Cara, tão crianção de bater e derrubar o copo? Ele, eu nunca se sabe. Ele é o único que trouxe o copo, Aham. né? Aí ele traz Olha e é isso, o cara velho. que derruba. Noite tem uma gota. Ó.
Caramba. Mano, tá difícil. E Uma nem camisa. o copo do Palmeiras. Se fosse do Não, Palmeiras... e derrubou em mim ainda. Meu Deus do Já que a céu. gente tá falando de camisa, né, e tecnologia... Não, eu, olha isso. eu ia comentar, eu nunca pensei que o Nada Clubista estaria falando de camisa, uma relação com o meio ambiente, aí logo em seguida eu caio o refri. Foi de proposta ensinado. Me dá um papelzinho aí também, Átila. Ô, formou até um S aqui, ó. Ó, É, S de... siga-nos. 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 Pega aí. Aproveita e aperta aí as notificações. Bom, e tal. no Flow não tem esse tipo de coisa, então, pessoal, compartilha aí, ó. Alô, torcida, patrocina nós. Vamos terminar o papo com Coca-Cola na mesa. Você vai deixar... É boa, né? Porque se é o coisar, vai só... Faz pra cá, só pra Aqui, você ó. poder apoiar. Aí. Live do... Olha, já mudou. Caraca, velho. Fazer um Caramba, o desenho tecido aqui, é bom, ó. hein? Pô, dá pra fazer o tecido. Tecido é bom, hein? brabo. Testado e aprovado. Dá pra fazer o logo. Vamos fazer aqui o logo do Nada Clube. Bom, Joga Pra o mim- papel em cima aí, pô. pra mim que sou consumidor... Não, deixa agora, vai ficar aí até o Fica final. aí, é marca. Olha que louco aí, patrocínio. Gênio. Pra mim que sou consumidor, me parece que, tipo, a Umbro, por exemplo, já que sou santista, pega a camisa do Santos e do mesmo jeito que faz pro Santos, só coloca a cor pro Grêmio, coloca a cor do Fluminense, sei lá, esqueci outros times que a Umbro... Havaí, Isso, Havaí, Chapecoense, e só vai- Atlético Paranaense. Só muda a cor. Tá. Só muda a cor e o símbolo. E parece que o desenho sempre é o mesmo. A não ser os... Apesar que até o terceiro uniforme da Umbro tá vindo tudo igual. Aí parece que meio que não tem mais aquela Identidade, né? identidade que existia, sei lá, uns 10 anos atrás, que as camisas eram diferentes demais, não sei. Então, esse é um ponto que, assim, pra mim também pega bastante. Eu acho que as marcas precisam rever um pouco isso daí. Por quê? Primeiro pela quantidade, como eu falei, de uniformes que têm sido lançados por ano, é uma quantidade absurda, né? Bem grande mesmo. Isso acontece porque tem demanda, né? Porque tem estudo, pesquisa e porque eles percebem que existe dentro do mercado consumidor demanda para isso. Então tem desde o uniforme mais tradicional, a opção para camisa 2, e aí você vem com geralmente uma terceira ou até quarta opções para você conseguir dar vazão comercial para isso. E aí entra a questão dos templates, né? Que é sempre muito alvo de muita polêmica. Para você conseguir dar vazão industrial para isso, nesse ritmo de produção, você precisa ter algumas coisas meio pré-formatadas. Então, o princípio da camisa, mal comparando hoje em dia, é mais ou menos como se fosse o mesmo de uma casa pré-fabricada, né? O que vai diferenciar uma coisa da outra é a maneira como você vai fazer a decoração interna e externa. Como é que você vai cuidar do jardim, a fachada e tal. Mas a estrutura é a mesma. A camisa, por exemplo, as camisas que você tem hoje, até por conta dessa questão tecnológica, elas são meio que desse modelo t-shirt, que nem o nosso querido amigo tem aqui. Ó. Mostra pra cá. Aqui, ó. Eu até falei sobre essa camisa. Então você tem uma estrutura fixa de modelagem que você vai modulando alguns detalhes que cada vez são menores. Por exemplo, tipo e tamanho da manga, o acabamento do arremate da base da manga. Eventualmente você vai ter aqui um detalhe de trapézio, como a gente tem aqui, ou ainda um detalhe da frente da camisa integrando com as costas. Mas, em geral, o formato do desenho ele vai ser muito parecido, né? O design do desenho da camisa, que é a estrutura de modelagem. E aí, o que acontece? A Umbro criou alguns elementos de identidade, já que a gente está falando deles, que são essa coisa da aplicação do Double Diamonds na parte posterior aqui do pescoço, que é meio que uma forma de identidade. Criou também um brasão ou selos comemorativos que também são aplicados, que aí é uma maneira de você marcar o período. Então, por exemplo, como você tem muito nicho de mercado de colecionadores, ou mesmo torcedor que coleciona, mas não é um colecionador adicto, viciado, eles pegam e colocam isso meio que uma maneira também de marcar o zeitgeist, lá, o espírito do tempo. Sim, sim. E aí, obviamente, você tem uma ou outra variável de tamanho de escudo, a aplicação de patrocínio pontual que os clubes têm e um outro detalhe de gola. Para você fazer alguma coisa muito fora da curva, é só fazer essas camisetas aí que vão rosa-choque, roxo, e aí você tem uma parte da torcida que é mais tradicional e que é mais chata e que é mais reativa a esse tipo de produto, e você tem uma parcela da torcida que é mais inovadora, mais progressista, que vai gostar. Então fica esse jogo desse cobertor curto, mas a tendência em cima dessa tua pergunta é que cada vez menos a gente tenha essa identidade única para cada camisa, o que é uma pena, né? certeza. A não ser, obviamente, que os clubes, quando firmarem um contrato,
O clube tem poder de fazer isso, mas ele precisa entender se ele quer e se ele tem a expertise para fazer isso, se ele tem os profissionais lá dentro da estrutura para cobrarem isso, né? Então é uma coisa complexa. Geralmente eles ficam reféns dos fornecedores. É aí que você entrava, né? Que você entraria, né? Pois é.